Mensagem do céu. Queridos, você que está nos acompanhando hoje, nós estamos estudando então Vivendo Além dos Sentimentos. Eu indico esse livro para você, que você tenha esse livro, você consulte esse livro, você aprenda. Tem duas maneiras de você aprender, não é? Uma delas é você aprender com seus próprios erros. Então você tem um aprendizado mais lento, e um prejuízo também, não é? Todas as vezes que nós erramos, nós trazemos um prejuízo sobre nossas vidas. Então, eu espero que você aprenda com o erro dos outros, porque aí você, na verdade, vai ter a experiência do outro que viveu e você vai poder otimizar a tua experiência pessoal em todos os sentidos, não é? Então, que o Eterno fale ao seu coração, movimente a sua vida de um modo extraordinário por meio da Ruach HaKodesh, o Espírito do Sagrado, sobre a sua vida, em nome de Yeshua. Vamos orar? Querido Pai, nós apresentamos esse tempo de estudo da Tua Palavra, da experiência da nossa querida Joyce Meyer, e eu peço ao Senhor que fale aos nossos corações, ministre as nossas vidas e nos deixe ver o bem, Senhor. Nos deixe ver o bem, um tempo onde tudo é tão pesado, tão penoso sobre nossas vidas, mas nós temos a esperança de poder estar contigo na Tua presença, permanecer continuamente diante de Ti, e isso, Pai, tem de ser uma experiência iniciada aqui neste Olam, nesse mundo que muitas vezes nós vemos somente trevas e confusão. Ajuda-nos, Pai, abençoa cada um daqueles que estão estudando, para que cresçam, amadureçam e coloquem em prática todas essas questões tão preciosas, é o que eu te peço, Meshua Mashiach, que assim seja, assim seja. Então nós estamos aqui no capítulo 3, diga a alguém como você se sente. Vamos lá? Todos nós temos um desejo natural de contar a alguém como nos sentimos, mas dizer isso à pessoa errada só vai piorar os problemas que você está enfrentando. Eu passei por situações, queridos, porque aí você vai falar, mas quem que é a pessoa certa, né, com quem eu devo compartilhar? E o duro, queridos, é que as coisas dão sinais na nossa vida. Se você já tem uma pessoa que fala inconvenientemente de outras pessoas, não espere que essa pessoa vá guardar alguma coisa que você compartilha com ela, não é? Quem fala de alguém para você, vai falar de você para alguém. Então, nós temos alguns posicionamentos onde, nesse caso, nós vamos ter de ser bem seletivos. Nós vamos ter de ter a parte do Eterno, porque as Escrituras não dizem há muitos amigos mais chegados do que irmão, mas há um amigo, um único amigo, e eu creio, na verdade, que o texto se refere a Mashiach Yeshua. Este realmente nunca pecou, nunca agiu contrariamente, porque, por exemplo, eu e meu esposo, nós somos nossos confidentes. O Eterno me deu ele como meu confidente, me deu a mim a ele como confidente. Mas muitas vezes no processo do nosso casamento, onde nós estávamos evoluindo, o nosso chamado, até marital mesmo, o casamento é um ministério, não é? Então havia ainda situações onde nós podíamos pegar alguma coisa que um disse ou confidenciou e no momento ruim, aquilo lamentavelmente ser usado. Eu lamento ter feito isso e meu esposo lamenta ter feito isso algumas vezes. Então, nós amadurecemos, compreendendo que se ele me compartilha alguma coisa, eu não tenho necessariamente de tomar aquilo como se fosse uma arma para que eu possa usar em ocasião oportuna. Pelo contrário, as dores dele são as minhas dores e as minhas dores são a dor dele. Mas só que não foi simples nós chegarmos no estágio que nós estamos. Muitas coisas que meu marido me passa, que atravessou como luta espiritual, luta principalmente na mente, quantas coisas meu marido e eu, nós atravessamos conjuntamente, coisas muito difíceis, no tocante a perdoar, no tocante a não falarmos um com o outro mais acerca de coisas que nos fizeram de ruim. Tudo isso foi um grande aprendizado nas nossas vidas. Nós não chegamos repentinamente e nos tornamos confidentes, não é? Então, é muito importante você saber quem é que pode te ajudar. Vou compartilhar outra coisa que eu acho importante para você. A minha filha,
que mora fora, ela está fazendo um trabalho com uma psicóloga cristã, e ela indicou para nós, falou, olha, eu gostaria muito de indicar, se vocês precisarem, se vocês tiverem alguns irmãos e tudo mais. E eu passei um dia por uma situação que eu queria realmente falar com alguém dessa área, principalmente por causa dos pesos de coisas que são depositadas sobre nós, e alguns pecados, queridos, contaminam. Todo pecado contamina, mas existem alguns pecados que, dependendo da maneira que a pessoa observa, algumas pessoas falam dos seus pecados como se elas tivessem prazer em detalhar esses pecados, não é? E isso, lamentavelmente, faz muito mal para o ouvinte, faz mal para quem está ouvindo isso. Então, aconteceu que eu precisava conversar com alguém sobre como é que eu vou agir com relação a esse tipo de situação, e na hora me ocorreu claramente, eu não poderia triangular, ou seja, eu não estou falando com uma pessoa que é isenta do conhecimento de coisas concernentes à minha vida, porque ela atende a minha filha. Então, até esse tipo de coisa, muitas vezes o ministério, na área de aconselhamento, consegue ser muito usado na vida das pessoas, porque nós aconselhamos pessoas que nós não conhecemos. Nós não conhecemos os parentes, os irmãos, as pessoas que estão no entorno dessa pessoa. Então, muitas vezes, eu creio que a eficiência, talvez, por exemplo, quando nós fazemos aconselhamento de pastores, a gente procura nem saber de onde que eles são, para o bem nosso, para o bem deles, porque, queridos, a pior coisa que existe é você estar num aconselhamento lidando com o peso de julgamento de quem quer que seja. Então, nós procuramos fazer isso, porque nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui para ajudar você a ser melhor. Esse é o nosso empenho, nosso esforço. Então, muitas vezes você conta algo, eu estou atravessando isso, e para uma pessoa que é errada, tudo que você vai conseguir é o senso de julgamento das pessoas com relação a você, é o posicionamento de pessoas que talvez eu fale, olha que situação que aquela pessoa está vivendo. Então, muito cuidado com esse tipo de situação. Falar excessivamente sobre uma situação pode facilmente nos desviar para reclamação, e isto é pecado. Dedique tempo para ler essas passagens bíblicas e realmente refletir no que elas estão dizendo. Eu vou ler o texto que está em 1 Coríntios 10, 8 a 10, mas é impressionante como você pode ficar preso em looping numa situação ruim que te acometeu. Então, saia do looping o quanto antes, saia dessa rotatória para que você siga do seu destino, que é Mashiach Yeshua, nosso encontro com ele nos ares, ou então nosso encontro com os malachim que vão nos levar a ele. De qualquer maneira, é importante para nós termos por certo essas questões. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles já fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes, e não se queixem como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. 1 Coríntios 10, de 8 a 10. Esses versículos seriam assustadores se não nos lembrássemos do que vivemos hoje, nesse momento, num tempo onde a graça do Eterno imerecida está pousada sobre nós. Mas as consequências dos nossos pecados, queridos, elas não são removidas. Eu espero fazer um som do céu amanhã, que eu vou estar tratando, se o Eterno quiser e vivermos, sobre as consequências do pecado. Porque muitas pessoas, elas acreditam, como aconteceu com aquela pessoa que estava lá no corredor da morte, não é? E aí ela escreveu para o Billy Graham, né? E colocou a situação que ela estava, ela se converteu verdadeiramente, mas ela não pôde evitar de ser executada no dia que estava previsto, né? Então, é importante para nós compreendermos que o perdão não tem nada a ver com as consequências que nós temos neste mundo. Tá bom, amados? Vamos lá. Mas é interessante observar que o problema não só continuando. E temos condições de nos arrependermos e de recebermos o perdão do Eterno rapidamente, não é? Nós temos crimes hediondos, tá, queridos? A gente tem que tomar cuidado, por exemplo, o crime de assassinato, né? A questão do aborto,
a questão do sequestro, a questão da violência, a questão do abuso sexual. Então nós temos de tomar cuidado. Há pecados que não são para a morte, mas há pecados que são para a morte. Aliás, pelos quais a gente sequer pode interceder, tá bom? Então é muito importante que nós compreendamos isso também. Vamos lá. Mas é interessante observar o problema sério que a reclamação representa. Por quê? Porque o Eterno é infinitamente bom e Ele espera que permaneçamos gratos, mesmo por meio das dificuldades de todo tipo de espécie que nós enfrentamos. E talvez não seja fácil, mas Ele espera que nós não reclamemos, nós não murmuremos mesmo assim. Nós contemos com eles, com Ele. Eu me recordo quando o povo queria comer carne, o Eterno já tinha preparado aquelas cordonizes para chegarem. Elas já estavam voando, já estavam na direção do arraial de Israel. Mas o povo não recebeu aquelas cordonizes em bênção, eles receberam em maldição. Então, o problema nosso de nós acharmos que nós temos direito é algo tão complexo isso, queridos. Nós não temos direito a nada, não é? Nosso direito é de nós nascermos nesse mundo tenebroso e sermos condenados, não é? Mas o Eterno colocou no meio da nossa equação a equação de Mashiach e Yeshua para nos desviar de tão grande mal, não é? Em nossa busca por falar com alguém sobre o que está nos angustiando, nós precisamos tomar cuidado para não começarmos a reclamar ou a não cometermos o erro de falar com a pessoa errada. Talvez você pergunte, mas quem é a pessoa certa? Se você realmente precisar conversar de uma maneira saudável e talvez quiser um bom amigo que ore por você, eu sugiro que escolha um amigo de confiança, um membro da família, um líder espiritual. Não repita sem parar como você se sente, apenas expresse seus sentimentos e siga em frente lembrando a si mesmo que o Eterno pode curá-lo e resolver qualquer situação que lhe aflija. Se a situação é séria e você parece estar imobilizado diante dela, considere a hipótese de procurar aconselhamento profissional. Esse tipo de conversa pode ser saudável, porque o conselheiro tentará ajudá-lo a encarar o problema que estão reprimidos dentro do seu coração, que podem estar gerando emoções que adoeçam a sua vida. Esses problemas podem ser venenosos e é necessário tirá-los de dentro do seu organismo. Ontem nós trouxemos um testemunho do que viveu minha filha Priscila. Eu não tinha autorização na ocasião que eu falei, aliás, ela não tinha nem estrutura para ouvir eu falar se eu poderia compartilhar a história dela, pelo amor do Todo-Poderoso, né? Então, agora que ela está curada, eu creio que ela está bastante centrada em tudo aquilo que o Eterno tem feito na vida dela. Eu trouxe o testemunho dela ontem para vocês. E no caso dela, a depressão gravíssima que ela teve foi uma questão de uma desbiose nível 4, fúngica intestinal, não é? Então isso atraiu todas as consequências de desconfigurações mentais, e eu acredito que há muitas pessoas que estão dentro aí de clínicas psiquiátricas que na verdade poderiam meramente ser tratadas em relação à questão do seu intestino e voltar a ter uma vida normal, não é? Procure saber sobre isso. O intestino definitivamente, queridos, eu sei disso, ele é o segundo cérebro, não é? E alguns dizem que até é o primeiro, porque uma vez que ele adoeça, o outro cérebro não vai funcionar, não é? Olha só, creio que algumas pessoas pagam um conselheiro durante anos e anos apenas para ter alguém com quem falar. Mas esse não é o verdadeiro aconselhamento. O verdadeiro aconselhamento o ajuda a enfrentar a verdade. Quando isso acontece, o trabalho de cura, então, pode ser iniciado. Conversar com um conselheiro pode ser algo bom, mas nunca se esqueça de que a melhor pessoa para você conversar é com o Eterno. Eu acho o Teilim, Salmos, escritos por Davi, muito interessante, porque ele não era versado em dizer ao Eterno exatamente como se sentia, mas Davi também continuava dizendo que confiava no Eterno, seria fiel em cumprir e o Eterno seria fiel em cumprir as suas promessas, e Davi
também se compromete em cumprir os seus votos. Muitas vezes ele até lembrava o Eterno de alguma coisa que ele prometera na sua palavra. Vamos ver apenas uma passagem para dar o exemplo em Teilim, Salmos 13, versículos de 1 a 6. Até quando, ó Senhor, te esquecerás de mim? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando encherei de cuidados a minha alma, trazendo tristeza no meu coração todos os dias? Até quando meu inimigo se exaltará sobre mim? Considere e responde-me, ó Senhor. Elohim meu, alumia os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não me diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, sendo eu abalado. Mas eu confio na tua benignidade, o meu coração se regozija na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto ele tem me feito muito bem. Imagina uma pessoa na condição que Davi estava, né? É bem complexo mesmo lidar com esse Teilim, você acompanhando cada fase, não é, dele. Se eu parafraseasse o texto mencionado na linguagem de hoje, ele soaria mais ou menos assim: ó Deus, eu estou sofrendo tanto, eu sinto que eu vou morrer. Quanto tempo o Senhor vai esperar para fazer alguma coisa por mim? O Senhor quer que os meus inimigos digam que venceram? Ó Deus, eu confiarei em Ti, eu vou continuar a fazer isso. Deixa-me ver a Tua face, mesmo em meio dos meus problemas, para que eu possa ser encorajado. Eu sinto-me péssimo, ó Elohim, mas eu vou me alegrar, ter uma atitude positiva por causa da Tua salvação, das Tuas promessas de amor e misericórdia. E eu vou cantar para Ti, porque o Senhor é muito bom, não é? Esse salmo descreve, a princípio, o princípio que eu estou apresentando para você nesse livro. Não temos de negar que as nossas emoções existem e hesitem também, mas não devemos permitir que elas nos controlem. As nossas emoções não precisam controlar as nossas decisões, nem sempre podemos mudar a maneira como nos sentimos, mas podemos escolher o que faremos em cada situação. Podemos confiar no Eterno para equilibrar nossas emoções quando fizermos as escolhas certas. Eu creio que foi saudável para Davi, tanto espiritual quanto fisicamente, expressar ao Eterno como ele realmente se sentia. E foi uma maneira de liberar seus sentimentos negativos para que eles não pudessem prejudicar o homem interior enquanto estava esperando a libertação do Eterno. Eu observei que Davi costumava dizer como se sentia ou qual era a situação que ele se encontrava, e depois ele dizia: mas eu confiarei no Senhor, te louvarei, o Senhor, o Eterno que me ajuda. Jamais sugeriria a você que sufocasse seus sentimentos dentro do seu peito, simplesmente deixasse que eles o corroessem por dentro e você tivesse uma expressão de vida positiva perante os outros fazendo isso, como alguns acabam escolhendo fazer, não é? Meu propósito não é de encorajar você a ser falso, a fingir que tudo está bem, quando você ferve por dentro, seja de raiva ou outro sofrimento, ou sente tão desanimado ao ponto de achar que vai explodir. Pessoas que reprimem a dor e nunca aprendem a lidar com ela da maneira adequada, tendem a reagir explodindo ou implodindo, e numa dessas duas escolhas, nenhuma delas é boa. Não queremos negar a existência das emoções, mas podemos negar a elas o direito de nos governarem. É interessante, queridos, que eu outro dia vi um quadro de enfermidades, né? Uma pessoa postou isso, eu não me recordo realmente quem me mandou esse, mas colocava: se você tem enxaqueca, a questão é isso. Se você tem problema cardíaco, é isso. Se você tem dor nos ombros, é isso. Dores nos joelhos, é aquilo. E problemas no fígado, problemas intestinais. Então, eu achei tão interessante que eles colocavam cada quadro daquilo que nos traz apreensão, como se ele focasse num determinado órgão nosso para nos prejudicar, não é? De qualquer maneira, eu acredito piamente que guardar mágoas, de guardar coisas negativas acerca das vidas das pessoas, vai nos enfermar de dentro para fora. Eu creio nisso piamente, não é? Meu propósito é fazer você se expressar sinceramente para o Eterno ou para uma pessoa que o Eterno possa usar em sua vida, a levá-lo a expressar-se da maneira
que o Eterno tem para que você se expresse. Eu quero ensinar-lhe a dominar suas emoções, em vez de reprimir, ou pior, permitir que elas dominem a sua vida. Não é? Eu estou olhando o horário nosso para ver quanto a gente pode avançar. Alguma coisa está estragada. Você já abriu a porta da geladeira e sentiu um cheiro que fez você dizer: tem alguma coisa estragada aqui? Eu estou certa de que a maioria de nós já teve uma experiência como essa, e quando isso acontece, sabemos que se não descobrirmos a causa do problema que está trazendo o mau cheiro, certamente aquilo vai piorar. Há pouco tempo eu tomei um café com uma amiga e fiquei surpresa ao ouvir algumas coisas que ela disse sobre a sua congregação. Ela expressou seu descontentamento sobre diversas coisas e fez isso de uma maneira crítica e julgadora. Naquele dia eu saí dali pensando: alguma coisa não está certa no coração dela. Eu ouvi palavras de ciúmes, descontentamento, crítica, amargura. Ela estava discutindo sobre ministérios de louvor na congregação e ficou óbvio para mim que ela estava ofendida por ter sido ignorada para o cargo de líder do louvor. Eu procurei fazê-la ver que a sua atitude não era certa, mas ela não estava pronta para se arrepender pela maneira como estava agindo. Eu sei, sem dúvida alguma, que ela falara com muitas outras pessoas e acabou disseminando a sua atitude crítica junto a todas elas. Eu estava ciente de que a atitude dela cheirava mal e só iria piorar, a não ser que ela limpasse o seu coração. Vários meses mais tarde, ela acabou caindo em pecado de uma forma grave. A porta para o pecado pode ter sido aberta em sua vida por meio de uma atitude errada para com os outros. O mau cheiro que exalava nas suas emoções tornou-se uma infecção e que acabou causando problemas graves. Todo aquele mal poderia ter sido evitado se ela tivesse falado com o Eterno em vez de ficar falando com as outras pessoas. Ela não falou comigo nem com alguém para genuinamente obter ajuda. Ela simplesmente reclamou. E já vimos a atitude do Eterno para com este tipo de coisa. Se ela tivesse buscado ao Eterno como Davi o fez, poderia ter dito algo do tipo: Eterno, eu estou irada, porque eu fui ignorada para ocupar uma posição de líder no louvor. Eu admito ao Senhor que eu estou com ciúmes e eu acho que isso foi muito injusto para comigo. Mas eu vou colocar a minha confiança em Ti. A verdadeira promoção na minha vida vem do Senhor. E eu creio que se me quiseres nessa posição, Tu podes com certeza me colocar ali. Enquanto espero em Ti, eu Te louvarei e eu apoiarei toda esta equipe que foi escolhida. Lidando com a situação dessa maneira, ela poderia ter se expressado honestamente, mas mantido sua integridade e a sua justiça espiritual. Ela poderia ter administrado suas emoções, em vez de deixar que elas a dominassem. Aliás, queridos, eu não sei quanto a você, não é? Quero colocar uma frase que ela deixa no final, na página 39. Quando você se sente cansado como um cão à noite, talvez seja porque tenha rosnado o dia inteiro. Autor desconhecido. Mas assim, amados, eu não estou me queixando do que o Eterno tem feito na minha vida e aonde Ele me colocou para semear a sua palavra, de modo algum. Mas eu não consigo imaginar alguém querendo uma função dessa. Estou sendo honesta com você. Eu vejo Orochi Caio, eu dou graças ao Eterno pelo Grupo Halel, por tudo que o Eterno tem feito nesta casa, com as crianças e tudo mais. Mas, queridos, eu não consigo imaginar quem gostaria de ter a função que o Orochi Caio desempenha. Eu não consigo compreender como essas funções, vamos dizer assim, podem ser tão invejadas ou coisas assim, talvez porque a pessoa não saiba o preço que se paga estando nessas posições. Eu não consigo entender alguém que quer a liderança de alguma coisa, que foi uma coisa que eu e Orochi Carlos nunca nós quisemos na nossa vida. Nunca. Nós sempre quisemos apoiar alguém, mas nós nunca quisemos estar tratando de uma visibilidade como a que nos foi confiada. Tá bom?
Não cante a tristeza, queridos. Eu li uma história interessante num livro intitulado Child of the Jungle, a Filha da Selva. Um missionário e a sua família viviam na tribo Faiu, na Nova Guiné. Sabine, a filha do missionário, ela escreveu o seguinte: quando nos mudamos para viver em Faiu, nós nos perguntávamos se eles conheciam alguma música, já que nunca os ouvimos cantar. Essa pergunta foi respondida bem depressa. Havíamos acabado de voltar de Danaubira e as nossas coisas foram roubadas mais de uma vez eles passaram por isso. Enquanto fazíamos uma lista das nossas perdas, ouvimos um cântico vindo do outro lado do rio. Era Nakiri cantando um adorável som repetitivo. Né? E ela cantava: os Faiu são como pássaros. Eles sempre extraem algo da mesma árvore. Né? Que gente má. Pobre Clauzu, pobre Dorizo. Eles estão tão tristes e querem saber onde as coisas deles estão. Papai ficou maravilhado porque ficou claro para nós que os Faiu simplesmente improvisavam uma canção para adaptar-se à situação que eles estavam vivendo. As canções consistem apenas de 3 notas com as quais eles expressam o que estiverem sentindo naquele momento. Não é uma música sofisticada, mas é um som que eu passei a amar muito depressa. O uso das canções para se expressar pode ser um dos motivos pelos quais o Faiu não parecem sofrer de depressão ou de outros distúrbios psicológicos. Os sentimentos são expressos imediatamente. Até há momentos separados para liberar emoções, como por exemplo o cântico do lamento. Quando o cântico do lamento chega ao fim, a lamentação realmente acabou, terminou, e a vida volta ao normal. Quando uma pessoa passava por um acontecimento traumático, ela podia ficar deitada por semanas em sua cabana sem dizer uma palavra, além de cantar por horas seguidas. Durante esse período, outros membros do clã supriam com comida. Então um dia ela simplesmente se levantava, deixando o trauma para trás. Purificada da sua dor, ela retornava sorridente para as suas tarefas diárias. Então, esse grupo, no caso Sabine contando, não é, que as suas coisas foram roubadas mais uma vez, numa situação dolorosa, e imediatamente alguém fez um cântico para aquela perda. E se nós começássemos a fazer nossas canções? Eu estou infeliz porque meu marido perdeu o emprego, eu não sei como vamos fazer, cantando, né? Eu não vou cantar aqui, né, queridos? Não entendo porque meus amigos são abençoados e aparentemente eu sempre estou com problemas. Quando a minha situação vai mudar, eu tenho vontade de fugir de tudo. Eu tenho sim vontade de fugir. Depois de me ouvir pregar em um seminário, certa jovem da nossa equipe fez uma canção sobre a sua sinusite. Era mais ou menos assim: eu estou tão cansada de estar com o nariz entupido. Eu só quero respirar. Sim, eu quero respirar facilmente. Não é justo eu ser alérgica ao espaço onde eu vivo. Isso não é justo. Eu estou certa que você conseguiu captar a ideia. Cantar os seus verdadeiros sentimentos pode ajudá-lo, mas diga sempre ao Eterno que está confiando nele para consertar as coisas que estão erradas. E esse é o mesmo princípio que Davi praticava. Os salmos todos são cânticos, são palavras colocadas em músicas, e eles foram a maneira de Davi expressar sinceramente para com o Eterno. Somos encorajados nas Escrituras a cantarmos ao Eterno um novo cântico, como está em Teirim, Salmos 96, verso 1. Talvez parte desses novos cânticos entoados por nós deva ser uma expressão sincera de como nos sentimos. Expressando nossas emoções de maneira adequada, nós poderemos evitar muitos problemas psicológicos, assim como a tribo Faiu fazia. Eu quero parar aqui, queridos, por causa do nosso tempo, mas eu queria falar com vocês, não é? Você que talvez ainda possa não ter tido a experiência de falar em outras línguas, não é? Para mim, queridos, eu não sei viver sem ter esse cântico novo,
não é? Sem apresentar ao Eterno, e você vai poder entrar diante da presença dele. Peça para você interpretar, não é? Eu oro para que você entenda como isso é precioso. Se eu começar a elevar a minha voz, elevar a minha vida ao Eterno, não é? Sempre virão cânticos novos, a Ruach sempre me visita poderosamente, e eu posso apresentar aquilo de uma maneira, a minha fala, o meu discurso de uma maneira agradável ao Eterno. Então, peça ao Eterno para que você receba da parte dele essa provisão maravilhosa que é o Espírito dele sobre você, a Ruach HaKodesh, e você vai poder entrar lá no seu quarto, às vezes vai estar na sua cozinha, às vezes você vai estar onde quer que você esteja, no seu veículo, você vai levantar as mãos ao Eterno e você vai Oricanto Rimashai Erikashmono Orisandurirai Mandarishnoto. Oh Senhor, obrigada por Mashiach Yeshua, obrigada pelo poder que o Senhor derrama sobre a minha vida, porque não estou só. Erakumanai, oh santo é o Senhor. Então, queridos, não adianta, se eu entrar aqui, aí eu vou me debulhar aqui na presença do Pai, porque eu nasci para isso, queridos. Eu nasci com esse propósito, não é? Ele me gerou para isso, né? E não adianta. Se eu entrar aqui assim, desse modo, aí eu não consigo mais ser útil na sua vida, porque eu vou querer só louvar, exaltar esse glorioso nome. E eu espero que você seja provido dos benefícios de ter a companhia contínua da Ruach HaKodesh na sua vida, dentro e ao redor de você. Os anjos do Eterno, os Malachim, estejam ao seu redor continuamente. A tua conexão com o Eterno seja aberta. Fale com Ele. Ele vai te trazer o amigo Mashiach Yeshua para estar com você de modo contínuo. O Rei que está voltando para nós. E certamente Ele vai colocar pessoas diante de você para que você possa orar junto. Eu tenho intercessores, queridos. Eu tenho pessoas que oram por mim particularmente, às quais eu posso abrir o meu coração sem medo de exposição, não é? Eu tenho pessoas que estão ao meu redor, me cobrindo, me dando esse aporte, esse suporte na minha vida. E eu desejo que você também, não é? E nós estamos aqui para te ajudar, viu? Querido meu, querida minha, beijos no seu coração. Fiquem na Shalom do nosso Pai.